Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o meu relato de parto e a minha experiência de parto pelo Sistema Público de Saúde aqui na Inglaterra. Então, vem assistir comigo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui pra gente no vídeo e assinar o canal. Bom, já vou fazer um disclaimer que o Felipe tá por aqui, então se vocês escutarem algum barulhinho é ele que tá aqui, né? Tá brincando aqui comigo. No final da gravidez, né, vou começar um pouco antes do parto em si, no final da gravidez eu tive o que se chama colestase gestacional. Eu fiz um vídeo sobre isso, explicando um pouquinho mais como é que é, os sintomas, e é bem importante que vocês assistam, porque foi através de um vídeo no YouTube que eu consegui detectar os sintomas bem antes, bem precocemente na gravidez. Então eu vou deixar num card aqui em cima, então assistam lá. E então no final da gravidez, que quando eu tive essa colestase, eu fui acompanhada muito mais de perto, né? E o meu parto foi marcado para ser induzido, que aqui na Inglaterra dificilmente eles fazem a cesariana, né? Que é muito comum no Brasil. Aqui eles primeiro vão tentar induzir você com hormônios, ocitocina e outros métodos para você entrar em trabalho de parto naturalmente. Então eles marcaram a minha indução, porque como eu tive colestase, a partir da 37ª semana eles já queriam que o bebê nascesse, porque era mais seguro o bebê aqui fora do que dentro do útero, correndo risco. Então eles marcaram meu parto para 30 de junho, que era uma sexta-feira, e ali o médico nas últimas 2 semanas acabou me afastando do trabalho, porque eu já estava meio ruim e tal, enfim. Foi um período difícil o final da gravidez. Então, no dia 22 de junho, eu voltei pro trabalho, porque voltei fazer uma confraternização, porque eu saí tão assim de supetão, filho, não, aqui não pode mexer. E eu saí tão de supetão do trabalho, assim, sem aviso prévio, que eu não consegui fazer uma despedida, não consegui celebrar com os meus colegas. E então, no dia 22, a gente marcou um almoço e eu ia voltar pro trabalho pra gente comemorar e celebrar. Dia 22, uma colega, né, uma ex-colega que viria pro meu almoço, veio aqui em casa de manhã, a gente tomou café e conversamos bastante e tal, foi um dia bem tranquilo. Ao meio-dia a gente saiu pra almoçar, encontrar os nossos colegas no restaurante, e ela estacionou o carro assim na frente praticamente do restaurante, a gente só atravessou a rua e o meu escritório ficava na outra esquina. Então depois do almoço a gente fez essa caminhadinha até o escritório, assim, era no final da quadra. Foi uma quadra de caminhada, até do restaurante até o escritório, depois do escritório até o estacionamento. E foi um dia muito legal, muito divertido, revi os meus colegas, todo mundo me desejando boa sorte, boa hora, e foi muito tranquilo. Aí cheguei em casa, ela veio aqui comigo, mas ficou mais um tempo aqui comigo, a gente conversou e tal, e quando ela foi embora, eu dei uma deitada, descansei e tal. Júnior chegou do trabalho, a gente tomou um café e ele foi pro treino. E eu fiquei deitada no sofá assistindo TV, relaxando. Aí uma certa hora eu fui levantar pra ir ao banheiro e aí escutei aquele assim, ploc, sabe? Que parece uma bolinha de chiclete, quando você faz a bolinha de chiclete, ó. Mais ou menos assim. E aí eu senti a água escorrendo. Na hora eu já sabia o que era, né? Eu falei, ai gente, minha bolsa estourou. Eu tava sozinha em casa, fui até o banheiro, eu tava super calma, não tinha dor nenhuma, então assim, tava super tranquila. Só pensei, gente, meu filho vai nascer. Em questão de horas agora eu vou ter meu filho aqui comigo. Aí eu fui ao banheiro e tentei ligar pro Júnior depois. Eu falei, preciso avisar meu marido, mas ele tava treinando, então ele não atendeu o telefone. Aí liguei pra Samantha, né, falei, vou ligar pra Samantha, liguei pra Samantha, falei, Sá, minha bolsa estourou e eu não consigo falar com o Júnior.
Aí ela na hora já, não, porque a gente vai ligar pro Zé, que é o professor dele, e não se preocupa, o Guilherme vai conseguir entrar em contato com ele. Eu falei, então tá bom, enquanto isso eu vou ligar pro hospital, pra ver o que eu faço, se eu preciso ir pro hospital, se eu tenho que esperar aguardar em casa, o parto avançar, enfim. Aí liguei pro assessment diário, que era onde eu fazia consulta 2 vezes por semana em função da colestase. Liguei pra elas e elas disseram, não, vem pra cá que a gente vai te examinar e aí a gente, né, toma a partir daí o que a gente vai fazer. E elas fecham às 8 lá, então ela falou, venha antes das 8 pra gente poder te examinar. E isso já era umas quase 7 horas da noite. Mas enfim, o Júnior conseguiu chegar. Enquanto isso, eu terminei de arrumar, colocar as últimas coisas nas malas, porque eu já tinha feito 2 malas separadas, uma mala pra indução, que era uma mala pra mim só, né? E depois uma mala pra mim e pro bebê. Então eu levei as malas, terminei de arrumar o que faltava, aquelas últimas coisinhas que a gente tem que colocar. Enquanto isso, o Júnior chegou, se arrumou e a gente foi pro hospital. Cheguei no hospital, eram 20 para as 8. E daí já cheguei no hospital, assim, foi engraçado, porque eu não tinha contração nenhuma, eu não tinha dor nenhuma. Eu tinha contração, mas eu não tinha dor nenhuma. E aí cheguei lá no hospital e já não aguentava de dor. Então assim, em questão... Filho... Então em questão de mais ou menos 1 hora, eu já estava sentindo muita dor. Cheguei no hospital com contração, com dor e tal, quase não conseguia caminhar, aquele corredor foi longo. E aí... Elas me examinaram e as minhas contrações, elas estavam muito próximas uma da outra. E com bastante intensidade. Então elas me encaminharam direto para a sala de parto, pro parto progredir. E assim, nesse momento eu já estava apelando para epidural, né? Porque eu falei, eu tinha feito meu plano de parto, entreguei para elas, conversei e falei, olha, eu quero analgesia. Eu preciso de analgesia, eu não sou forte pra dor, eu não quero passar por tanta dor, eu quero... Tudo bem, mas pra analgesia você tem que chegar a 4 centímetros de dilatação. E porque precisa o parto estar estabelecido, que é o que eles chamam. Então até os 4 centímetros eles não dão analgesia. Eu falei, tudo bem, né, 4 centímetros vai rapidinho. Eu já tava com 2, né? Gente, demorou, sei lá, umas 6, 7 horas para chegar a 4 centímetros. Era o passado da meia-noite já, quando, 2 horas da manhã, eu acho, quando eles vieram e fizeram a analgesia. Tanto é que demorou tanto que chegou um momento que a midwife, porque aqui as enfermeiras parteiras que ficam com você na sala de parto acompanham tudo e fazem o delivery. O médico mesmo, o obstetra, só vem em caso de cesariana, em caso de forceps ou em outras emergências, né? Em caso a midwife esteja na dúvida sobre como proceder, então ele vem, observa, avalia e dá a opinião dele. Ajuda, né, se necessário. Mas, enfim, aí a gente tava lá, ela tinha em um certo ponto me examinado e não tava progredindo. Eu tinha muita contração, mas elas não estavam fazendo com que eu dilatasse, né? Aí, o que aconteceu? Ela disse assim, eu acho que a gente vai ter que te mandar pro quarto. E pro quarto, como o sistema é público, né, são 6 pessoas dentro de um quarto. Tem cortininha e tal, fecha, mas enfim, você tá ali num cubículo com 6 outras pessoas do teu lado, só separados por uma cortina. Eu não queria voltar pro quarto, porque eu já tava bem instalada ali, a gente já tava, né, eu tinha muito mais privacidade e tal, e eu não queria voltar pro quarto. Eu falei pra ela, pelo amor de Deus, não me manda pro quarto. Ela falou, olha, se o parto não progredir, não avançar, eu preciso te mandar pro quarto, porque tem outras meninas no quarto que podem precisar da sala de delivery, se o parto delas for mais rápido e elas precisarem antes, né? Aí eu falei, ai meu Deus, né? Aí fiz uma prece lá, enfim. Cheguei aos 4 centímetros. Aí eles aplicaram a epidural e aí não manda mais pro quarto. Aí então o médico veio, aplicou a epidural. Gente, foi assim, o alívio, né? É um alívio tão grande, é uma coisa tão boa, é uma sensação assim de, ai gente, eu posso ter o meu corpo de volta, relaxar de novo, porque realmente assim,
as minhas contrações sempre, desde o começo, elas eram muito próximas uma da outra, então elas não davam tempo, sabe, de você relaxar, respirar entre uma contração e outra e conversar. Era uma atrás da outra, uma atrás da outra. Terminava uma, outra já estava começando. Então, assim, foram horas de terror, praticamente, sabe? Foram horas muito difíceis. Aí quando a epidural chegou e tal, enfim, eles aplicam e te dão um controlezinho, que a cada meia hora você consegue dar uma dose extra de analgesia. Você consegue liberar uma dose extra. Mas enfim, o botãozinho fica verde quando você consegue liberar. A partir disso ele fica vermelho por meia hora até você poder liberar a dose de novo. Aí chegou um momento... A Samantha também veio pra lá, porque a Samantha ia fotografar o parto. Então na madrugada, sei lá, 2, 3 horas da manhã, ela chegou pra acompanhar o parto. A gente não sabia quanto tempo mais ia demorar, né? E eu ainda comentei com a enfermeira, eu tenho só a minha bolsa aqui. Caiu a ficha de que eu tinha levado só a minha mala pra indução. Só a mala que eu ficaria no hospital pra entrar em trabalho de parto. Que, como eles disseram que o espaço era muito pequeno lá, que a gente levasse pouca coisa, ou então 2 malas separadas, uma mala para a parte da indução, e aí quando eu entrasse em trabalho de parto, uma mala para o parto e para o delivery, para não ficar muita coisa no quarto, porque o espaço é pequeno. E eu tinha feito isso pensando na indução que eu faria na semana seguinte. Só que eu esqueci de que mudou completamente, agora não teria mais indução, eu já estava em trabalho de parto e só precisaria a mala do parto, e na verdade eu estava com a mala da indução. Então eu falei pra ela, ela olhou pra... A enfermeira parteira me olhou e falou, você precisa das roupas do bebê. Aí eu falei, sim, mas a gente mora aqui do lado, não tem problema, meu marido vai buscar. Você precisa das roupas do bebê, tipo, rápido, entendeu? Porque o bebê podia nascer e eu não tinha nada. Aí o Júnior saiu, veio buscar, enfim, né? Eu nem lembro se a mala tava no carro já, ou era só no estacionamento que ele tinha que buscar, ou se tava em casa, mas a gente mora do lado do hospital, era só o Júnior ir a pé, inclusive, pro hospital. Mas aí, enfim. Quando chegou lá uma certa altura da manhã, já de manhã, eu comecei a sentir muita dor. E as doses extras, assim, tipo, eu contava os minutos pro controlezinho ficar verde e eu poder apertar de novo pra poder vir uma dose extra da analgesia. Porque eu tava desesperada. Eu falei pra midwife, eu não tô aguentando, é muita dor, é muita pressão, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que essa epidural, sei lá, saiu do lugar, deslocou, não sei. Sei que eu tô com muita dor. Ela falou, não, tudo bem, a gente vai chamar o analgesia, o médico, como é que é, anestesista, e ele vai reavaliar. Aí veio, né, a médica e ela falou, não se preocupe, a gente vai te dar uma dose agora que você não vai sentir mais nada. Menina, ela me deu uma dose na veia, em 5 minutos eles chegaram, ela veio, voltou, reaplicou mais uma dose, eu perdi todo o movimento, eu não sentia mais nada, as minhas pernas estavam enormes de inchada e eu não sentia mais nada. Realmente não sentia mais nada, assim, tipo, foi uma dose cavalar. Eu falei, beleza, então tá bom, tudo bem, agora eu não tô sentindo mais dor. Aí, por volta, acho que das 5 horas da tarde, não, antes ainda, umas 4 e pouco, elas vinham, e isso assim, elas observavam o Felipe, os batimentos cardíacos do Felipe, eles estavam meio irregulares, assim, às vezes caíam bastante, aí voltavam ao normal, às vezes caía, voltava ao normal rapidinho, então elas estavam meio preocupadas com isso, né? Até que lá pelas 4 e pouco da tarde do dia seguinte, já, né, isso, eu entrei em trabalho de parto umas 6h30, a bolsa estourou 6h30 do dia 22, a gente já tava às 4 horas da tarde do dia 23, e nada de Felipe nascer, eu tava com 7, 8 centímetros de dilatação. Acho que quando chegou umas 4 horas da tarde, aí a médica veio examinar, porque a enfermeira parteira examinava, ela dizia assim, ele tá com a cabecinha meio virada, então um lado tá dilatando bem, o outro não, e esse lado não tá bem dilatado e tal, e ela tava na dúvida. Aí chamou a médica veio, ela olhou e falou, tá 100% dilatado, mas eu acho que você vai precisar de ajuda.
Quando ela falou, eu acho que você vai precisar de ajuda, eu fiquei assim, o que ela quis dizer com isso? Né? Que tipo de ajuda ela tá falando? E aí a enfermeira falou, vamos mostrar pra ela, vamos fazer a parte do final do parto, que é a parte do empurra, e vamos mostrar pra ela que você não vai precisar de ajuda. Eu falei, sabe, já me deu acho que dei uma queda na minha confiança. Mas enfim. Aí a gente começou a terceira fase do parto, né, a fase do empurra, acho que é a terceira fase, a fase de empurrar. E aí foram 30, 40 minutos empurrando com todas as minhas forças. Difícil empurrar quando você não sente as pernas, porque parece que você não sente que você está fazendo força. É estranho, você não consegue controlar exatamente aonde você tem que fazer a força. Empurrei e nada do Felipe nascer. Aí ela veio, a médica veio, ela falou, olha, se a gente usar o fórceps, em 5 minutos o teu filho tá aqui. Eu falei, não. Eu já tinha colocado no meu plano de parto que eu não queria fórceps. Eu falei, não, eu não quero fórceps. E essa parte, quando eu comecei a empurrar, quando ele desceu mais e encaixou, eu tava com uma pressão terrível. Parecia que a cabeça dele tava encaixada lá. Obviamente não tava no canal, porque senão, né, ele ia poder sufocar, sofrer e tal. Mas parecia que tava. A impressão que dava era que eu tava com uma pressão enorme lá e que eu não aguentava mais a dor. Aí eu falei pra ela, não, eu não quero fórceps. Eu tinha muito medo dele se machucar e, enfim, preferia cesariana. Eu falei, me leva pra cesariana. Ela falou, olha, pra gente te levar pra cesariana, a gente vai ter que levar pro centro cirúrgico, você vai ficar mais ou menos 1h30, até ser preparada, eles vão ter que reaplicar a epidural, porque pra cesárea ela parece que é mais pra cima. E então, assim, e eu pensei, gente, mais 1h30 nesse sofrimento. Eu tava sofrendo nesse momento, porque com a analgesia eu ainda tava sentindo muita dor. Aí eu falei, ai meu Deus, eu tava assim, né, não sabia o que fazer, eu não queria o fórceps, mas também não queria ficar sofrendo mais tanto tempo. Então eu tava naquela dúvida, assim, e ela falou, olha, eu não colocaria a vida dele em risco, a sua vida em risco, né, em hipótese alguma. Se não fosse fácil, eu não estaria te sugerindo. Ela falou, se eu achasse que fosse complicado, que ele ia demorar e tal, a gente ia pro centro cirúrgico e fazia uma cesariana. Ela falou, confia que em 5 minutos teu filho tá aqui. Aí eu falei, então tá, né. Rezei pra Deus e falei que seja o que Deus quiser. E realmente, fiz episiotomia, obviamente, né, porque pra entrada das conchas. E aí, em 5 minutos ele tava ali com a gente, né? Um olhinho roxinho, claro, dei um cortezinho aqui. A cabeça dele tava mais ovalada para um lado, justamente pela posição que ele ficou, né? Durante o trabalho de parto, que ele tava com a cabecinha virada, então ela ficou meio oval de um lado, assim, que eu achei que inicialmente fosse do fórceps, mas ela falou que não, que era a posição dele já no trabalho de parto. E aí a gente ficou ali naquele namorinho, assim. Então, assim, eu não tenho do que reclamar do sistema público de saúde daqui. Eu fui super bem atendida. A gente não gasta um centavo. E eu fui super bem atendida, fui super bem monitorada e acompanhada. Principalmente quando eles descobriram que eu estava com colestase, então eu fui muito monitorada. Eu tinha muita ansiedade porque eu tinha que cuidar dos movimentos e tinha vezes que eu não sabia, será que tá mexendo, não tá? Ele parava de mexer um pouquinho e já entrava em pânico. E aí eles... Quantos monitoramentos eu quisesse fazer, eu podia ir pro hospital todo dia monitorar o bebê se eu quisesse, era quantos eu quisesse fazer. Então, assim, fui super bem atendida. Tive colegas, tive amigas, inclusive, que moram aqui, que foram atendidas no mesmo hospital, que não tiveram a mesma experiência. Mas aí, né, é a experiência de cada um e esse vídeo conta a minha. Então, assim, a minha experiência foi maravilhosa com o Sistema Único de Saúde daqui. Eu acho assim, se eu tivesse que citar uma falha, eu acho que eu citaria o pós-parto, porque a gente nasceu, o bebê nasceu, o Felipe nasceu, a gente tava ali naquele namorinho, a gente ficou mais ou menos 1h ali até a gente se recuperar e tal, e a gente ir pro quarto. Então ele nasceu 10 para 6 da tarde, no dia 23 de junho, 10 para 6, e a gente foi pro quarto só 10 horas da noite. A gente ficou muitas horas lá naquele quarto.
E eu acho que assim, nas primeiras horas de vida dele, eles deixaram a gente sozinhos. E o Júnior acha que foi uma emergência que aconteceu na sala ao lado, não sei se ele ouviu alguma coisa e tal, enfim, saiu todo mundo correndo e a gente ficou ali. E o bebê precisa mamar nas primeiras horas, porque senão ele pode ter hipoglicemia. E eu não sabia disso, né? E ninguém me falou, e a gente tava sozinho ali, só eu e o Júnior e o bebê. E então a irmã do Júnior no Skype falou, ele tem que mamar, senão ele vai poder ter hipoglicemia. E ela é enfermeira e tal, então a gente ficou meio preocupado. Só que eu, imagina, mãe de primeira viagem, nunca tinha amamentado, não fazia ideia de como começar, né? Eu tentando, ele também não sabia, pequenininho, mal abria a boca. Então, assim, foi muito difícil essas primeiras horas. Eu acho que faltou essa assessoria. Quando eles vieram fazer os testes no Felipe, realmente ele tava com os níveis de açúcar no sangue muito baixos. E aí ela falou, a gente tem agora duas opções. Ou a gente dá a fórmula, né, o leite artificial, pra ele, porque uma opção. Ou então a gente vai ter que entubar ele e levar pra UTI neonatal. Eu falei, não, pode dar a fórmula. Eu queria amamentar, tinha muito medo de não ter leite, de que se eu, né, eu tinha aquela... Tudo passava pela minha cabeça de que se ele não estimulasse logo, talvez eu não teria leite, não teria como amamentar, e enfim. Mas ia secar, sabe aquela coisa toda que a gente não sabe muito bem como é que funciona. Mas eu falei, não, pode dar fórmula pra ele que, imagina, entubar o pobrezinho, levar pra UTI, não queria que nada disso acontecesse, pode dar a fórmula. Aí eles deram fórmula e aí daí a gente tentava intercalar com mamadas e aí aconteceu de que o nível dele baixava, então chegou uma hora que uma enfermeira pediátrica falou, olha, a gente precisa usar a fórmula e a gente, né, continua com a amamentação depois que ele superar e passar os testes, porque ele tinha que ter 3 testes positivos pra ser considerado tudo bem. E ele tava fazendo um positivo, um negativo, um positivo, 2 positivos, um negativo. Então assim, e era muito sofrimento, porque tinha que furar o pezinho pra tirar o sangue, né? Então assim, ele sofria muito. Então acho que se eu pudesse intercalar, se eu tivesse que falar de uma falha, eu acho que foi essa do pós-parto, que eu acho que a gente não teve a assessoria necessária pra ele amamentar, ou então, né, evitar, talvez pudesse ter sido evitada essa hipoglicemia que ele teve de início. Mas e até porque ele era prematuro, principalmente que ele era prematuro, né, eu acho que a gente devia ter tido uma atenção maior nessas horas logo depois do parto, e eles acabaram deixando a gente muito tempo ali sozinhos, como se a gente soubesse o que tinha que fazer, enfim. Então eu acho que se eu tivesse uma queixa, essa é a única. O Felipe nasceu dia 23 de junho às 17h47 e depois de 23 horas de trabalho de parto. E aqui está o resultado. Felipe, feliz, amado, né, meu filho? Olha lá, dá oi para as tias lá, diz oi. Oi. E esse foi o meu relato de parto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí o seu joinha pra gente. Não esqueçam de assinar o canal para ajudar na divulgação. E fiquem com a gente.